Olá pessoal, tudo bem? O tema do nosso resumo de hoje é leis abolicionistas no século XIX, entre 1831 até 1888. Vale lembrar que, quando Portugal adentra as terras brasileiras, aqui já haviam habitantes, povos indígenas. No entanto, o Brasil nunca foi descoberto, ele foi invadido. Durante o período colonial no Brasil, foi um dos momentos mais difíceis, foi um dos momentos mais impiedosos da história da humanidade, o mais cruel, que durou mais do que 300 anos. Dentro desse período foram criadas algumas leis com pressão interna e externa para que o Brasil desse fim totalmente à abolição. Então, a primeira lei criada foi em 1831, foi a Lei Feijó, lei conhecida como Para Inglês Ver, onde, com forte pressão da Inglaterra, o Brasil teria que dar fim ao tráfico atlântico de escravizados. Porém, o Brasil não fez isso. Ou seja, a lei era existente no papel, na prática era totalmente diferente. Dando sequência à Lei Feijó, foi criada a Lei Eusébio de Queiroz em 1850, que também é similar à Lei Feijó, que visava dar fim ao tráfico atlântico no Brasil, de escravizados para o Brasil. Porém, o Brasil ainda queria continuar o comércio atlântico. Só que as fiscalizações marítimas, quando o navio que vinha para o Brasil com escravizados era visto, para não serem pegos, eles lançavam os escravizados acorrentados em vida ao mar para não sofrerem punições. Então, no ano de 1871, foi criada a Lei Barão do Rio Branco, Lei do Ventre Livre, onde crianças nascidas de mulheres escravizadas eram consideradas livres até os 8 anos de idade. Ao chegar aos 8 anos de idade, a mãe da criança pagaria uma indenização ao senhor por ter cuidado dessa criança ou o Estado. Porém, nenhum nem outro, a mãe não conseguia pagar a indenização e o Estado também não. Então, o jovem, a criança, de 8 anos até os 18 ou 21, trabalhava em condição de escravizado para conseguir a liberdade. Porém, ao atingir essa idade, a liberdade não era cedida. A partir da década de 1880, fortes movimentos abolicionistas tomaram conta de todo o Brasil. A pressão internacional aumentou e a pressão interna, a pressão nacional também aumentou contra isso. E alguns escravizados, como forma de refúgio às repressões dos seus senhores, fugiam dos engenhos, formando quilombos. Eram redutos de escravizados como forma de luta contra a repressão dos seus senhores naquela época, para também dar fim ao movimento colonial, ao colonialismo, à escravidão. No entanto, juntando os movimentos quilombolas e alguns líderes abolicionistas, foi criada, também com a forte pressão que o Brasil sofria na época, foi criada a Lei dos Sexagenários, em 1885, a Lei Saraiva de Cotegipe, onde visava que os escravizados, quando atingissem acima dos 60 anos, eram considerados pessoas livres. Porém, qual escravizado naquele período, e devido àquelas condições ridículas de trabalho, de vida, conseguiam chegar aos 60 anos? Eram muito poucos. E até mesmo quando chegava aos 60 anos, a alforria que seria dada a esses escravizados era limitada. Algumas não eram concedidas. Devido à forte pressão abolicionista no Brasil, também internamente, de grupos abolicionistas e também movimentos quilombolas dos escravizados, com suas revoltas, em 1888 foi decretada a Lei Áurea, assinada pela Princesa Isabel, onde dava fim totalmente à abolição no Brasil. Porém, após a abolição do Brasil, os escravizados, agora livres, foram lançados na sociedade, ou seja, sem estrutura econômica social. Eles foram lançados à deriva. Então, foi um momento feliz e não, porque o Estado não deu suporte a essas pessoas que foram livres. Então, foram lançados às margens. E essas desigualdades, durante todo esse período que foram vividos colonialmente no Brasil, trazemos até hoje em nossa contemporaneidade. As mazelas coloniais trazemos até hoje. Então, esse foi o nosso resumo de hoje. Obrigado por ter assistido até aqui e até a próxima. Tchau!